Pronto. Bom, vamos lá, todos prontos. Agora nós vamos ter a presença de Carlos Pio, que já se apresentou. Seja bem-vindo. Ele é professor de Economia Política Internacional no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, professor titular do Instituto Rio Branco, mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, autor de vários livros e de um conhecimento muito amplo que ele vai compartilhar com a gente agora. Bem-vindo, Caio. Bom dia a todos. Quando o Eduardo, que é um velho conhecido meu, estava falando sobre inovação do ensino, me ocorreu uma coisa que já está na minha cabeça há algum tempo, que é... E as palestras, né? E os seminários, e as conferências continuam também, provavelmente, do mesmo jeito que estavam lá no passado, né? E aí eu fiquei olhando para a minha própria e disse assim, puxa, mas vai ser chato para caramba, um monte de letras no quadro, será que não era melhor fazer uma coisa mais dinâmica e tudo? Mas nós, acadêmicos, acabamos tendo nossos cacoetes e as nossas limitações, como todo mundo, né? Só vem quem quer, exatamente. Um bom liberal, um bom liberal. Quando eu estava também vendo a apresentação da Priscila, chamou muita atenção aquilo que eu tentei fazer na pergunta, mas não sei se fui muito feliz, em relação àquilo que nós realmente acreditamos. O que é inegociável no Brasil? Quais são os nossos valores? E eu não estou dizendo que a gente precisa ter os mesmos valores, as sociedades têm conflitos internos. Mas quais são os conflitos que nós temos, né? Cada vez eu estou mais convencido de que o rumo da história, do desenvolvimento econômico, da prosperidade, e dos temas aqui, quando eu vi a chamada do seminário, competitividade e desenvolvimento, fiquei muito feliz, porque eu disse assim, olha, a gente pode falar... E a chamada era, não venha com coisas chatas, com coisas estanques, fala sobre o futuro, solta, né? Solta a criatividade. Então, eu estou muito convencido de que competitividade e desenvolvimento indicam para a gente a necessidade de a gente ser mais liberal. E liberal não é apenas a agenda econômica, da qual eu vou falar aqui, mas é liberal em todos os aspectos da vida. Então, eu já vou deixar muito claro, quer dizer, que, para o bem ou para o mal, eu me defino essencialmente como um liberal. Há vários liberais. Eu tenho uns alunos lá mais criativos e inovadores que eles se dizem anarcocapitalistas, né? E alguns desses brincam dizendo assim, o anarcocapitalista de verdade não respeita nem o Código de Trânsito, porque isso é uma imposição do Estado que fere a liberdade básica do cidadão. Claro que é próprio do espírito, né, transformador, revolucionário de alguns jovens, né? Eu, de maneira nenhuma, sou anarcocapitalista, né? Eu acredito realmente que a ordem política, a ordem econômica são valores importantes e, paradoxalmente, é da ordem que sai a inovação. Por exemplo, eu sou um apaixonado pelo Klimt, né, o pintor. Mas, claro que, quando a gente fala Klimt, a gente só pensa no Klimt dos murais, né, da pintura com ouro, né, da Danae. O Klimt é identificado com isso. Quando a gente pega o jovem Klimt, ele está na escola de arte de Viena, ele está aprendendo pintura bastante convencional. Ele está fazendo reproduções de pintura da antiguidade. Está aprendendo método. E dali, não é todo mundo, sai uma explosão de criatividade realmente devastadora. Eu acredito nisso. A minha apresentação hoje, para tentar fugir um pouquinho da chatice de uma apresentação acadêmica, eu vou tentar recheá-la com impressões como essa que eu estou fazendo aqui. Mas vai ter um monte de texto lá, e eu já compartilhei com os organizadores, de modo que quem quiser pode depois acessar um ou outro slide, tem umas letrinhas pequenas que eu não vou ler aqui. Vou ler só as caixas altas, né, e tentar explicar um pouco o que eu... Mas a minha apresentação é falar sobre a coisa bem convencional, sobre essa ordem, a partir da qual, na análise da história econômica,
comparada de vários países ao longo do tempo, emergem as sociedades mais inovadoras, mais transformadoras. E, dentro delas, empresas inovadoras e transformadoras, como aquelas que o Eduardo se referiu aqui, né? A Amazon, a eBay, né? E vários outros. Inclusive, a transformação do antigo. Não vou perguntar aqui, mas para os meus alunos jovenzinhos, eu sempre pergunto assim, o que a GE fabrica? Ou o que a Rolls-Royce fabrica? Ou o que a IBM fabrica? E, por incrível que pareça, talvez porque seja uma universidade estatal, quando eu falo IBM, as pessoas ainda dizem PC. Certo? Quando fala GE, as pessoas... Eu sei que tem uma pegadinha aí, mas vou em linha branca, né? Rolls-Royce, obviamente, é carro. E se você perguntar o seguinte, bom, vamos pegar as coisas que não tem pegadinha. Honda, é carro. De onde veio a Honda? Certo? Ah, foi de moto. Vem de uma... Na verdade, a Honda vem de uma garagem de conserto de bicicleta. Aí fala assim, Nokia, que hoje ninguém nem sabe, mas para vocês que são um pouco mais antigos como eu, Nokia, 10 anos atrás, era dona do mercado de celulares, não é isso? Quem não teve, quis ter um celular da Nokia. Eu tinha um celular da Nokia que tinha câmera Carl's Eyes, certo? Comprei aquele negócio, parecia uma máquina fotográfica, mas era um celular. A Nokia vem de onde? A Nokia vem de uma madeireira, certo? Ah, então toda madeireira vira empresa de alta tecnologia? Como é que ela se transformou nisso? Foram as respostas que as lideranças da Nokia deram a problemas cotidianos que iam surgindo, a oportunidades. Samsung saiu de saúde e está voltando para a saúde. Né? Tem o hospital Samsung, né, em Seul. E ela está voltando para lá. Cada vez mais essas tecnologias que a gente tem em casa da Samsung tem um projeto ali de uma relação intrínseca com o uso de imagem para a saúde. Que uma coisa que a gente sabe é que haverá cada vez mais pessoas precisando de tratamento de saúde no futuro. E gente até que não precisa, nos padrões de hoje, de tratamento de saúde, achará que precisará no futuro. Como a beleza 50 anos atrás. Nenhuma mulher se achava feia ou precisando perder. Toda mulher precisa perder 3 quilos, né? Na própria cabeça, né? Não é pelo menos 3 quilos, para começar a se sentir melhor, né? Mas isso é uma invenção, certo? Que traz uma série de inovações de produtos, de serviços e assim por diante. Então, de novo, exagerando na minha tentativa de fugir do chato da minha apresentação aqui. Eu vou tratar de um tema absolutamente banal, que são as trocas econômicas. E eu queria enquadrar esse tema para falar sobre o ambiente em que as firmas inovam. Certo? Eu até com uma coisa de uma certa grandiose assim, do acadêmico, eu disse assim, vamos pensar aqui nos problemas que eu quero tratar. São os grandes problemas da economia política. O primeiro deles é como promover o crescimento econômico com inclusão social. Esse é talvez maior do que esse problema. Os economistas só conseguiram pensar em por que alguns países são ricos e prosperam e outros países são pobres e andam para trás. O nosso problema hoje no Brasil, em grande medida, foi o problema da Priscila, por exemplo, hoje de manhã, e tenho certeza que isso apareceu ao longo do fórum e aparece para os alunos, professores da GV o tempo todo. É o que a imprensa pergunta para a gente, é o que os nossos familiares perguntam para a gente quando está acontecendo, por exemplo, uma eleição, ou manifestações políticas, ou votações no Congresso. Minha mãe, ontem, depois da votação na Câmara, me escreveu e falou assim, existe alguma saída? Eu estou desesperada. Aí eu respondi para ela pelo WhatsApp, exagero, mãe. Exagero. Não é assim, acabou tudo, não é? Mas as pessoas perguntam para a gente, quando é que a gente vai crescer e quando é que a gente vai reduzir a pobreza? Né? Então, acho que esse é um grande problema. Como é que a gente estimula o crescimento do PIB e dos níveis de bem-estar, reduzindo a pobreza consistentemente? Não adianta nada fazer a Venezuela chavista. Realmente a pobreza caiu. Realmente houve uma inclusão social.
mas de uma forma inconsistente. Todos nós sabíamos que não ia dar certo. Desde 97 que eu escrevi artigos sobre isso. Não vai dar certo. E a gente sabe por quê. Porque esse modelo aí redistribui no curtíssimo prazo, mas ele estanca o processo de criação de riqueza. E sem esse processo de criação de riqueza, cada vez você vai distribuir mais pobreza. E pobreza, aumentando pobreza, reduzindo fontes de crescimento, você tem violência, você tem conflitos sociais explícitos, você tem tentativas de golpe. Certo? Como fazer, então, essa inclusão e esse crescimento de maneira sustentável, mantendo o equilíbrio das relações com o exterior, das contas externas, como a equipe econômica diz para a gente? O problema das contas externas é especialmente importante porque isso significa dizer promessas de pagamento numa moeda que o governo não imprime. Veja lá que os governadores e prefeitos que estão aí atolados de dívida adorariam ter o poder de emitir dinheiro, certo? Como os governadores das províncias argentinas em 98, 99. Sai e emite dinheiro. No caso deles, os patacões, né? Quase dinheiro. Mas em dívida externa de empresa e dívida externa de país e compra de produtos importados tem que ser com moeda estrangeira. Então, de novo, não adianta crescer muito agora e faltar câmbio, certo? Faltar reservas para pagar as dívidas. A gente aprendeu isso, nós passamos por isso algumas vezes. E, por fim, quer dizer, para contextualizar o problema do ponto de vista macroeconômico, como é que a gente promove o aumento do investimento, do consumo, das exportações, em sintonia com a queda dos preços, dos juros e dos tributos? Certo? Pô, esse cara está falando de um mundo que não existe. Olha lá. Consumo aumenta, aumenta o investimento, aumenta o consumo, aumenta as exportações, caem os preços, caem os juros e caem os impostos. Certo? É impossível fazer isso. Mas o mundo sabe como fazer isso. Os economistas sabem como fazer isso. A dificuldade está em alguns aspectos que eu vou tratar um pouco aqui, foi um pouco da minha pergunta com a Priscila. Primeiro, que não há consenso político em torno de que isso seja desejável, que os meios necessários para chegar nisso aqui sejam aceitos. Eu ia botar assim, é a produtividade estúpido, óbvio. Mas a minha mulher é contra usar palavras negativas. Eu acho até que eu falei uma palavra negativa agora, né? Mas então eu tirei em homenagem a ela. Então, o primeiro problema é que não há consenso, e já a gente vai ver que a agenda de fazer reformas para chegar àquele mundo está longe de ser consensual no Brasil. Vou bem chover no molhado aqui, a despeito de aqui é a GV, certo? O segundo aspecto é que o conflito político é muito intenso. Como não há consenso, a gente não tem um arcabouço institucional, um conjunto de regras que nos permitam avançar a passos largos. Nós não andamos para trás, como vários dos nossos vizinhos, mas a gente não anda de maneira consistente para frente. Aqueles que são ainda mais antigos do que eu hão de lembrar que, nos anos 60, Coreia do Sul não era exemplo de prosperidade para ninguém. Claro, tinha saído da guerra nos anos 50. Antes da guerra não era exemplo de prosperidade para ninguém. Nós todos somos capazes de lembrar a China, ou quase todos, pelo menos todos os homens, né? A China dos anos 70. Não é exemplo de nada para ninguém. Em muitos aspectos, ainda não é exemplo. O que aconteceu com esses países? Eles caminharam consistentemente em torno de uma agenda de mudanças que representavam, eu não gosto da expressão da Priscila, um projeto nacional, mas representavam um conjunto razoavelmente consensual de valores priorizados. A gente não tem isso no Brasil.
Então, a resposta para os problemas é produtividade. A produtividade, quer dizer, nos tornarmos mais eficientes naquilo que fazemos, nos permite chegar àquele mundo paradisíaco que eu enunciei ali no problema, mais como uma solução. Produtividade significa fazer mais com a mesma quantidade de recursos. Qualquer coisa. A produtividade torna possível aumentar os lucros. A produtividade normalmente acontece num indivíduo, né? O indivíduo se torna mais produtivo, e uma equipe de indivíduos, que a gente pode chamar de célula ou a gente pode chamar de empresa, firma. A gente pode chamar de laboratório. Mas a produtividade depende essencialmente da eficiência dos indivíduos. Então, torna possível aumentar seus rendimentos, no caso das empresas, são os lucros, aumentar a produção, aumentar o salário. O trabalhador mais produtivo é capaz de negociar mais salário, dizer, tenta me demitir, eu sou o cara que mais produz aqui. Tenta me demitir. Ele permite aumentar a arrecadação de tributos. Indivíduos e empresas que produzem mais e acumulam mais, com as mesmas alíquotas, pagam um volume de tributos maior. E, por causa disso, é possível reduzir a base tributária, certo? Sem prejudicar a arrecadação. Além disso, o aumento da produtividade torna possível reduzir preço. Se me custa menos produzir uma unidade do meu produto, e se as condições econômicas me obrigarem, eu posso optar por reduzir o preço do produto. Certo? Eu não reduzo porque eu sou bonzinho, eu continuo reduzindo porque eu quero ter mais dinheiro. Se eu reduzir os preços, isso é possível porque eu tenho custo menor por unidade, eu posso vender mais se o preço for mais compatível com o mercado. E eu posso reduzir juros. Porque se os preços estão caindo, não há pressão inflacionária. Se existe um mecanismo, uma dinâmica da economia, que faz com que os preços, ao longo do tempo, caiam, não há necessidade de combater inflação com taxa de juros. De novo, fazendo uma referência, um flashback com o nosso passado. Lembram da inflação nos anos 80? Era uma inflação que, mês a mês, ficava maior. A expectativa de inflação para o próximo mês ou para o próximo ano é a deste mês ou deste ano mais alguma coisa. Lembram disso? Minha geração nunca tinha visto o preço cair de um ano para o outro. Nunca tinha visto preço cair de alguma coisa. Tirando os planos heterodoxos lá, real e tal, cortava zero, aí aparentemente caía. Mas isso era obviamente falso. Os preços sempre subiam, consistentemente. E a gente tem um mundo, apesar dos desequilíbrios contemporâneos no Brasil, em que os preços frequentemente caem. Eu não estou falando da Black Friday ou Black Saturday, como fizeram no Brasil, não. Estou falando... E o produto crescente, não é surpresa que um produto mais sofisticado tenha o mesmo preço, e, às vezes, um preço inferior do que o modelo anterior, né? Então, isso tudo se deve à produtividade. E isso acontece nos outros lugares do mundo. Não quer dizer que não tenha crise, tem várias crises. Olha lá, quando uma empresa baixa preços, ela afeta a concorrência. E, eventualmente, vai causar demissão na concorrência. Nossa, 10 minutos. Faltam 10. Nossa, tá bom. Então, a produtividade torna possível compatibilizar isso tudo aqui. Né? Por que que... E aí, minha questão, que passa a ser importante, é se isso aqui acontece dentro das empresas, por que as empresas investiriam nos processos que aumentam produtividade? Essa é, segundo a nova teoria do crescimento econômico, essa é a chave do crescimento. São investimentos das empresas em pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa aplicada,
desenvolvimento de novos processos, o que convencionou-se chamar de inovações. E a pergunta feita pelo professor, a última pergunta feita pelo professor Teixeira, se não me engano, na questão passada, que eu concordo inteiramente, a inovação que a gente normalmente hoje em dia associa com tecnologia não precisa estar vinculada com tecnologia. Tem inovações de processo, tem inovação de produto, tem inovação de estratégia. Muitas vezes, simplesmente trazer uma máquina mais eficiente para um outro contexto é inovação. Então, a chave para entender produtividade é por que as empresas investiriam seu próprio capital em pesquisa e desenvolvimento. Por que as empresas produziriam mais ano após ano e por que as empresas pagariam mais salários para os trabalhadores. Por que as empresas baixariam os preços dos seus produtos? Estou pegando aquela minha lista lá e dizendo, por que as empresas fariam isso? E tem uma resposta muito simples para responder isso aqui, certo? As empresas fazem ou fariam essas coisas pela mesma razão que as empresas existem. Para ganhar dinheiro. Elas só fariam essas coisas se a alternativa oferecesse mais dinheiro. Porque pagar mais salários é mais dinheiro? É. Se eu perder esse trabalhador mais produtivo, eu estou disposto a pagar. E isso reduzir minha produtividade, eu estou disposto a pagar mais salário. Para contratar um trabalhador que use a máquina mais moderna, que intervenha de maneira criativa na produção... Opa, acho que eu fiz besteira. Volta aqui. Eu pago mais. Por que eu baixaria meus preços? Se eu não baixar meus preços, eu não consigo vender para tanta gente. Então, eu baixo meus preços. E só ganho de produtividade torna essas alternativas, essas estratégias possíveis, sustentáveis. Então, como eu estava dizendo, as novas teorias de crescimento econômico chamam a atenção para isso. Investimento em inovação feito pela iniciativa privada usando o seu próprio capital. Veja que diferença que a gente tem no nosso modelo de incentivo à inovação no Brasil. É o governo dando um balaio de dinheiro para as empresas supostamente inovar, em condições que ele não pode nem cobrar de volta. Inovação, todo mundo sabe, não tem garantia. Quando você começa um processo de busca de inovação de maneira rotineira, tem garantia de que vai ter inovação no final do processo? Não tem garantia. É uma atividade de altíssimo risco. Quando o governo põe dinheiro público, supostamente para as empresas inovarem no que ele acha que é necessário, ele tem que aceitar que, eventualmente, o dinheiro vai ser perdido. Quais são os melhores incentivos para as empresas investirem seu próprio capital em inovação? E acho que essa é a grande questão. Então, produtividade é fundamental, é isso que nos permite compatibilizar crescimento, investimento, aumento da renda, queda dos juros, queda dos preços, mais exportações. E se a produtividade depende de inovações que as empresas precisam fazer, como é que explica que algumas empresas fazem inovação e outras não, e que alguns países têm mais empresas inovadoras do que outros países? É por causa do ambiente econômico. E o que esse ambiente tem? Ele tem, a literatura diz isso assim, isso aqui é, de novo, chover no molhado, direito de propriedade muito bem estabelecido. A gente pensa que direito de propriedade, ou se não na GV, mas embaixo do MASP, no vão do MASP, as pessoas pensam que direito de propriedade significa garantir as rendas, as propriedades dos ricos, as fazendas, não é isso? Os aviões. Mas direito de propriedade começa pelo direito de propriedade sobre o trabalho. O que é meu e o que é seu. 5 minutos. A possibilidade de eu abrir meu negócio 24/7. Tem algumas áreas da cidade em que dá para fazer isso, nos jardins dá para fazer isso. Mas em outras áreas da cidade que eu sou empreendedor, eu quero fazer, mas, infelizmente, o meu negócio está localizado num lugar que escureceu, não tem mais garantia de direito de propriedade, nem da minha propriedade física, nem da minha propriedade que eu carrego no bolso, nem da propriedade dos potenciais
compradores, ou vendedores, ou negociadores comigo. Então, não dá para fazer. Claro que mais sofisticados são direitos de propriedade estabelecidos em contratos escritos, que vão para a justiça, certo? O ponto aqui é, quanto menos dinheiro eu gastar com advogados, ainda bem que não é na GV Law que a gente está falando aqui, mas quanto menos eu gastar com advogados, quanto menos eu gastar com segurança privada, quanto menos eu gastar com intermediários, mais dinheiro tem para a minha atividade fim e para a minha atividade de inovação. E eu já pago imposto, né? Mais concorrência, desculpem, quebrou a palavra. Aqui é o lugar do comércio internacional, né? Mas não é só comércio. Mais concorrência entre as empresas é o que força as empresas a encontrar maneiras criativas de combinar aumento da produção, aumento do lucro, aumento do salário, queda do preço. Se não tiver concorrência, ela não vai baixar o preço. Se ela não baixar o preço, ela não tem capacidade de explorar ganhos de escala. Ela não tem que olhar para outros mercados. Mais formação de capital humano. De novo, Priscila, Eduardo, apesar das divergências, falaram muito sobre isso. Nós temos um modelo em que formamos mais de 10 mil doutores por ano no Brasil e 45% dos jovens não terminam o ensino médio. Só 12% dos jovens em idade escolar vão para a universidade. E pré-escola, ou que ela chamou, como é que chamou de educação infantil, educação infantil, na minha época era pré-escolar, né? Que é onde a plasticidade cerebral permite maiores ganhos cognitivos, nós desprezamos. Aquela discussão sobre as crianças se alfabetizam sozinhas, as pesquisas indicam, se tiver um livro em casa, outro indicador, se tiver livro em casa, significa que os pais leem, e isso cria uma dinâmica dentro de casa em que a criança busca ler também, e aprende. Se não tiver livro dentro de casa, não aprende sozinha, nem sabe que existe. Mas tem que começar de baixo para cima, e não de cima para baixo. Infelizmente, a gente começa de cima para baixo. Estabilidade econômica e estabilidade política significa regras razoavelmente estáveis, regras de boa qualidade e baixa pressão por aumento de preço. Eu vou terminar muito antes do que eu queria, mas fica a apresentação para vocês. E regulação amigável para investimento. De novo, isso é chover no molhado, isso aqui todo mundo já sabe, até o William Bonner sabe disso. Tá? Mas esse modelo é consensual? Não é consensual. Eu vou terminar por aqui, eu vou falando só sobre esse slide. Na minha grande leitura sobre o que se produz, sobre razões para o crescimento, eu vejo que tem duas concepções concorrentes do que é desenvolvimento econômico. Uma que eu chamo de desenvolvimento extensivo, que está baseado na mobilização de fatores produtivos para produzir alguma coisa que o burocrata diz que é essencial. Uma hora é automóveis, outra hora é indústria básica, outra hora é microeletrônica, outra hora é iPad, outra hora... Certo? Mas o burocrata é que diz o que é essencial. Claro que as pessoas dizem que é estratégico. E eu nunca vi nenhum burocrata dizer que está fazendo um plano para investimento em setores superficiais, setores desnecessários. Tudo que eles escolhem é estratégico. Ou nunca vi ninguém falar em estratégia burra, né? Estamos aqui apresentando o plano do governo, uma estratégia burra de desenvolvimento. Todos os planos mirabolantes são claramente planos inteligentes, mas que se baseiam nessa ideia de que o governo, então, altera preços e estimula a produção daquilo que o burocrata da vez disse que é essencial. E burocratas que estão na mesma ideia de desenvolvimento econômico discordam sobre o que é essencial, para a gente ver que não é bem óbvio o que é essencial. Eles garantem lucros artificiais para aqueles setores que eles julgam essenciais. Um outro modelo de desenvolvimento econômico, uma outra noção de desenvolvimento econômico é bem-estar. E, por isso, a ênfase é no consumidor. Mas o consumidor
não é apenas o Zé Povinho, da periferia de São Paulo, que precisa comprar mais carne, mais iogurte para a família viver bem. As empresas são consumidores. As empresas consomem intensamente todos os insumos, tecnologias, matérias-primas, mesmo quando elas produzem insumos, tecnologias e matérias-primas. Se o foco não for no consumidor, você impõe que a empresa compre mais caro o que se produz no país, porque alguém escolheu, e não o que tem disponível no mundo. E a gente acaba tendo as distorções que a gente tem. O mesmo carro do lado do Brasil custa $50 mil, e no lado do Peru custa $25 mil. O mesmo carro, da mesma empresa, mesmo modelo, mesmo ano, zero. A solução aqui é regras que estimulem mais trabalho, mais criatividade, viva do seu trabalho. E eu vou passar aqui várias questões, mas chegar no meu slide final e dizer o seguinte: o que o comércio internacional diz para a gente? Ele diz para a gente que, quando você tira proveito do comércio internacional, você melhora a sua contabilidade, você compra mais barato e, potencialmente, você pode vender para um público maior. Isso depende de você ter preço e qualidade competitivos. E importações são essenciais para ter preço e qualidade competitivos. E, eventualmente, o comércio tem ganhos dinâmicos. Esses ganhos dinâmicos são: você passa a produzir aquilo que é mais lucrativo no país em condições de mercado, e não aquilo que o governo disse que vai ser artificialmente mais lucrativo, como produzir automóveis no Brasil. Não é lucrativo. Só é lucrativo com proteção do mercado. E a proteção do mercado piora a vida de todos os consumidores, famílias e empresas. Imagina uma empresa de aluguel de carro tendo que comprar um carro pelo dobro do preço do que no mercado internacional. Certo? Tem mais escala e pode participar de cadeias globais de valor. E o meu último ponto é dizer o seguinte: olha, o papel essencial do comércio, ele não gera desenvolvimento, ele só auxilia. Ele auxilia a promover a acumulação de capital, investimentos e bem-estar. E é por isso que a gente precisa fazer abertura comercial unilateral, negociada com ninguém. Foi assim que aconteceu em todos os lugares do mundo, quando o comércio prosperou. Foram, ora, os Estados Unidos abrindo sua própria economia, ora, a Inglaterra, ora, dentro do sistema GATT ou OMC, os países que querem abrir sua economia conseguem negociar com os outros. Mas os ganhos com o comércio vêm, essencialmente, com importação, a despeito de que tem gente que, no curto prazo, sai perdendo. Atrasar esse processo tem um impacto negativo sobre o ambiente econômico em que as empresas são chamadas a inovar. Se elas tiverem que passar por uma forte burocracia para conseguir uma licença de importação, elas deixam de dedicar-se essencialmente às tarefas de investir, buscando aumento da qualidade, redução do custo, para financiar atividades rentistas, como lobistas em Brasília. Essa mudança de mentalidade exige que a gente perceba o processo de desenvolvimento de uma maneira muito diferente do que tradicionalmente nós aprendemos, e que a gente passe a encarar a necessidade de concentrar os esforços, o parco orçamento governamental, no auxílio a essa tarefa. E aí o pessoal da manhã é muito mais importante do que eu, em realmente o que é necessário para as pessoas melhorarem seu potencial de prosperidade. Obrigado. Não, que é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Opa. Você fica com você. Bom, pessoal, hoje vocês vão me aturar mais um pouco, certo? Eu vou dar continuidade falando rapidamente, porque o nosso tempo é escasso, certo? Sobre o tema de onde viemos, para onde vamos. E, para isso, eu vou lembrar
uma frase do Richard Dawkins, que ele fala assim: organizações são sistemas abertos que, para sobreviver, têm que se adaptar ao ambiente, né? Senão elas morrem, né? Empresas são assim, organizações são assim, nós somos assim, certo? Se nós formos ao Alasca, sem nos prepararmos, nós morremos. Se nós formos ao Saara, sem nos prepararmos, nós morremos, porque nós somos sistemas abertos, nós trocamos com o meio, certo? Então, o que o Ari de Geus, um cara do planejamento estratégico da Shell, descobriu? Que empresas longevas, né? Empresas com 200, 300, 400, 500, 800, 1.200 anos de existência tinham em comum, né? Um estudo que vale a pena vocês lerem. Essas empresas desenvolveram uma grande sensibilidade ao ambiente, ao perceber as mudanças. E elas desenvolveram a habilidade de aprender o que é necessário, desaprender, deixar de lado aquilo que não é mais necessário e se adaptar ao ambiente. É o caso, como o Carlos falou, da Nokia, que saiu de uma madeireira para uma empresa de telefonia, né? De aparelhos celulares, né? Outro ponto comum nelas foi coesão e identidade. Isto vale para uma pessoa e valeria para um país, né? Para viver muitos anos, né? Mas, se eu estou tão preocupado com essa adaptação ao ambiente, será que existem mudanças significativas que valeriam a pena eu estar falando com vocês agora? Vou mostrar 3 grandes mudanças que impactam o nosso mundo de modo muito grande. A primeira grande mudança é a mais simples de todas, muito mais fácil de ver. Basicamente, o que foi? A explosão populacional. Em 200 anos, o mundo passou de 1 bilhão para 7 bilhões de habitantes. Isso deu escala a negócios, né, no mundo inteiro. Com 7 bilhões, se consegue dar escala para vários negócios proliferaram, mas, por outro lado, você consome mais recursos naturais, você tem que prover saneamento, uma série de outras coisas para essas pessoas manterem sua qualidade de vida, né? Então, esse crescimento foi a grande mudança. É um mundo muito diferente de 200 anos atrás, só por isso. A outra grande mudança, que é uma que me impressiona muito, é o seguinte: em 1970, foram publicados 19.500 papers científicos no mundo de todos os assuntos. Eles eram impressos. Você esperava as publicações. Só que, em 2010, foram publicados mais de 9 milhões. Hoje, nós falamos de 15 milhões de papers científicos por mundo, anualmente publicados. Então, a quantidade de informações e de fontes é gigantesca, o que faz com que indivíduos, organização ou nação não consigam mais se manter atualizadas sobre tudo que é publicado no mundo. Então, quando a gente fala de projetos nacionais, a coisa já pega. Porque, nacionalmente, você não tem mais acesso a todo o conhecimento do mundo. Por isso que as redes se tornaram transnacionais, né? É muita publicação. Você está lendo um texto, quando você virou a página, já tem 5 artigos sobre o mesmo tema publicados. Você virou outra página, tem mais 10 artigos publicados no mesmo tema, então você está sempre desatualizado. Isso muda completamente o conceito de educação, de criação e compartilhamento de conhecimento. Precisamos de coisas novas. Agora, o que mais me preocupa, a terceira grande mudança, é essa aqui, olha. A sociedade, o ser humano se organizou socialmente de 4 modos na sua história. O primeiro foi, era o início da humanidade, os homens eram organizados em pequenos grupos, né, de coletores, caçadores, que vagavam nômades pelo mundo atrás da alimentação. Em determinado momento, eles precisaram inventar a agricultura, porque não achavam alimentos, certo? E, a partir da agricultura, eles se tornaram sedentários. Surgiram os primeiros vilarejos, vilas, né? Começou os primeiros aglomerados urbanos, né? Aí surgiu a Revolução Industrial, que provocou um grande êxodo rural, porque as indústrias inicialmente eram extremamente demandantes de mão de obra, e surgiram as grandes cidades, basicamente todas ao redor de grandes indústrias. E a Revolução Industrial progrediu no tempo e gerou a internet. E surgiu o quarto sistema social,
a globalização, uma sociedade em rede, né? O que me assusta nisso? O tempo que nós tivemos para nos adaptar a cada uma delas. O primeiro sistema social ocorreu 150 mil anos atrás, o segundo 10 mil, o terceiro 235, o outro 25. Significa que nós paramos por aí? Não. O tempo para adaptação encolheu absurdamente. Muitas novidades o tempo todo. Então, procurando a causa, a origem disso foi a Revolução Industrial, que viveu 210 anos, basicamente, de James Watt e a máquina a vapor até a internet, foram 210 anos de existência da Revolução Industrial, que deu um salto de qualidade no mundo absurdo. Nós podemos reclamar de poluição, de uma série de coisas, mas antes da Revolução Industrial, a expectativa média de vida no mundo era abaixo de 40 anos. Hoje é acima de 70. Tivemos algumas coisas contra? Tivemos, mas, indubitavelmente, o impacto na sociedade da Revolução Industrial foi gigantescamente bom, né? E a Revolução Industrial dividiu o mundo em 3 fases. Foi um divisor de águas. Tem o período pré- e pós-Revolução Industrial. E esse período pós, Peter Drucker chamava de pós-capitalismo, né? Outros chamavam de nova economia, outros chamavam de era da informação, mas o que vingou foi a era do conhecimento. E as características desses 3 períodos são muito claras. No período pré-revolução industrial, os governantes, os governos eram fortes. Você media a força pelo governo pela sua extensão territorial, muitas vezes, né, pelo que ele dominava. Na Revolução Industrial, as organizações ficaram fortes, passaram a mandar, né? Um país era tão forte quanto o seu parque industrial, as suas indústrias. E pós-revolução industrial, nós estamos começando agora, a sociedade está cada vez mais forte. É clara a transferência de poder nessa transação. E, a partir disso, Jorge Sábato, um físico argentino, quis saber por que os países latino-americanos haviam perdido a sua posição, algumas de liderança, como a Argentina, Uruguai, a própria Cuba, que eram referências mundiais. Buenos Aires, segundo metrô do mundo. Uruguai, a Suíça latino-americana. Cuba, a pérola do Caribe. Por que esses países tinham ido para trás? Então, vamos falar sobre a gestão do desenvolvimento socioeconômico. Por que eu falo socioeconômico? Porque a economia existe para servir a sociedade, ponto. Não o contrário. A sociedade existe sem a economia não existe sem a sociedade, ponto. Então, a função da economia é melhorar a qualidade da vida da sociedade. Então, vamos ver o que o Sábato falou. Ele falou, olha, quem comanda o desenvolvimento socioeconômico é esse triângulo aqui, esse triunvirato, governo, universidade e indústria. E, nesse período pós-Segunda Grande Guerra, o governo era preponderante, ele decidia. Mas era uma economia mais tranquila. O governo era muito forte, como o Dissério mostrou ontem, né? E outros mostraram, abordaram o mesmo ponto. Só que este modelo estático do Triângulo de Sábato foi questionado pelo Etzkovix e o Leidersdorf, quando eles criaram, não é tão estático, não, é dinâmico, é uma hélice das mesmas partes, que vão ter que trabalhar muito próximas, porque a coisa está ficando mais rápida. Em 96 já havia internet, globalização. Senão ela não acompanha o desenvolvimento do mundo. Mas isso foi, na verdade, questionado mais ainda em 2006, a própria tríplice hélice, porque o sistema se tornou tão dinâmico que, quando você tirava uma foto dos 3 membros do comando, o sistema produtivo passou a comandar. Os sistemas produtivos, a economia, ela patrocinava a pesquisa, criava novos produtos que o governo tinha que regulamentar. Então, o governo do grande mentor passou a ser o último a saber da história. E esse modelo fez com que as pessoas, faz parte da minha tese de doutorado, inclusive, passassem a entender
o que aconteceu com a evolução, construção dos sistemas produtivos nos países. E se descobriu que todos os países do mundo cresceram a sua economia de baixo para cima. Todos. Todos começaram explorando seus recursos naturais. E foram desenvolvendo as suas atividades até chegar na área de serviços de informação. Assim, a Suíça não tem recurso natural, mas ela importa. Certo? E aí, um outro ponto interessante é que começou a se questionar, isso eu levantei na minha tese de doutorado, o conceito de matriz econômica. Como se distribui a atividade econômica de um país? Né? Como é que ela está distribuída? Em que partes está? E a gente descobre algumas coisas interessantes, por exemplo, as velocidades evolutivas. Por exemplo, as atividades relacionadas mais à base da pirâmide, próximas ao eixo, aos recursos naturais, são atividades econômicas de baixa velocidade evolutiva, enquanto as atividades lá de cima são de alta velocidade evolutiva. O que faz com que países que têm a sua economia centrada aqui embaixo não precisem de educação. E os países que têm sua atividade econômica, ou uma boa parte dela na parte de cima, demandem educação. Certo? Então, para vocês verem como isso foi acontecendo, na verdade, eu tenho aqui uma série histórica de 150 anos que mostra a participação no PIB, né, de agricultura e extrativismo, indústria e área de serviços, que são esses dois aqui. E vocês vejam que, em 1860, a agricultura e a indústria representavam 80% do PIB mundial. Tá? Estou extrapolando. Tá? Quando chegou em 1910, a indústria deu uma recuperada, vinha descendo. Por quê? Em 1910 surgiu o automóvel, um bem de grande valor agregado e com grande demanda. Então, houve uma explosão da indústria. Aí, voltou a descer novamente, até chegar em 1950, onde houve um crescimento grande na indústria novamente. Por quê? Precisava ser reconstruído os danos causados pela Segunda Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra não causou tanto, mas a Segunda causou muitos. E aí, você pega e você vai vendo que continua descendo, certo? Até chegar aqui embaixo. Né? Aqui, com a internet, né? Se reduziu mais ainda a participação da indústria. Hoje, indústria e agricultura e extrativismo, produção de commodities, representa aproximadamente 15% do PIB mundial. A tendência é estabilizar em 12%. Eu sempre lembro o seguinte, essa parte de baixo é produto, essa parte de cima é serviços. Não existe serviço sem produto, basicamente. Então, o produto continua necessário, só que ele tem uma função econômica e não social. Vamos ver isso aqui. Né? Então, a matriz econômica dos países teria que entender isso aqui. Para vocês perceberem o que efetivamente aconteceu, na mesma semana, em 2012, 2 empresas foram vendidas. Na mesma semana. O Facebook comprou a Instagram e a Audi comprou a Ducati. A Instagram foi fundada em 2010, com um seed capital de $500 mil, por 2 carinhas, um deles brasileiro, lá no Vale do Silício, e ela foi vendida em 2012. Né? A Ducati, uma empresa de 90 anos, com um patrimônio enorme, patentes, redes de concessionárias, cadeias de produção, um gigante. Eu sou engenheiro mecânico. A Ducati não fabrica moto. A Ducati fabrica obras-primas, certo? Né? E o que aconteceu na mesma semana? Né? Uma com 30 milhões de contas e outra produzindo 40 mil motos ano. As duas foram vendidas por $1 bilhão. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer dinheiro aqui do que aqui. Porque a meta das empresas é fazer dinheiro. Eu não faço dinheiro, o que eu faço aqui, eu não faço aqui. Isto é como o mundo financeiro vê como nós estamos. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, sabendo que todos os países se desenvolveram daqui para cá, eu quero me ater mais ao último quadro, eu vou fazer uma avaliação do desempenho socioeconômico das atividades econômicas de um país. E vou começar nos séculos 19 e 20. Tá? Eu vou ver como que essas atividades geram renda, qual a capacidade delas distribuírem renda e quanto eu preciso investir para gerar um posto de trabalho em cada uma delas. Tá bom? Vamos lá.
Então, tem aqui extrativismo, commodities, infraestrutura, bens de capital, indústria, comercialização, serviços e informação. Então, aqui as nossas atividades que compõem a matriz econômica dos diversos países. Então, geração de renda. No século XIX e XX, a grande renda era gerada aqui embaixo, extrativismo, commodities, certo? Construção de infraestrutura, bens de capital, era isso aqui. Serviços de informação era quase irrelevante. Vocês viram lá, era apenas 20% do PIB mundial. Qual era a escolaridade média requerida? Nenhuma no extrativismo e produção de commodities, a média, porque você tinha um engenheiro e um bando de boias frias, né? O pessoal com picaretas e pás, e já uma certa escolaridade média requerida, claro, obviamente, na parte de serviços de informação. Estou falando de escolaridade média. Tá? Qual era a remuneração média? Ela crescia até a parte industrial e descia para cá. Por quê? Os grandes salários do mundo eram os presidentes de empresa. Décadas de 50, 60, até os grandes salários do mundo estavam nessa área. Geração de postos de trabalho. O grosso está aqui embaixo. Nos Estados Unidos, em 1860, 70% dos postos de trabalho estavam na agricultura. 70%. Tá? E aqui, muito pouca coisa, já que isso aqui era apenas 20% do PIB. Como é que eu calculo a capacidade de distribuição de renda? Basicamente, é remuneração pela geração de postos de trabalho, certo? É assim que eu distribuo renda. Então, o que é que acontece? A grande capacidade de distribuição de renda estava nas atividades do lado esquerdo desse quadro. E aqui se distribuía muito pouco. E quanto custava investir? Né? O investimento era muito baixo nessa parte de baixo. Basicamente, como o Dicério falou, os settlements, você chegava, se instalava no lugar, a conquista do oeste americano, 1900. Você se instalava no lugar e começava a explorar a terra, investimento zero. Bastava coragem, saúde e estar disposto a matar um índio ou outro, ponto. Né? Agora, quanto custava cada posto de trabalho gerado? Basicamente, como eu faço essa conta? É o valor do investimento dividido pelo número de postos de trabalho gerados, certo? Então, aqui se gerava trabalho gastando muito pouco dinheiro, e aqui se gastava muito dinheiro. A infraestrutura era muito limitada para serviços de informação. Consequentemente, os governantes, olhavam para esse quadro e falavam assim, bom, como é que eu gero renda, distribuo renda dignamente para a sociedade, gastando pouco? Investindo aqui. Certo? Então, nos séculos XIX e XX, até meados do século XX, o que aconteceu? Todos os países tinham suas matrizes econômicas focadas na parte de baixo. Agora, o que aconteceu no século XXI? No século XXI, a geração de renda mudou de lado. A geração de renda está em serviço. O que aconteceu com a escolaridade média requerida? Putz, aumentou. Né? Por que aumentou aqui embaixo? Porque com a automação, mecanização, toda a base da pirâmide organizacional das empresas foi demitida, não existe mais boia fria. O Carajás não tem mais o pessoal lá, com picareta, essas coisas. Não existe, hoje é tudo mecanizado. Então, o nível médio subiu. A remuneração média também subiu, mas veio mais para o lado de cá. Os grandes salários do mundo hoje estão na área de entretenimento e informação. Certo? Geração de postos de trabalho. Mudou tudo. Quanto que era mesmo a participação da agricultura na geração de postos de trabalho nos Estados Unidos? Em 1960? 70%? Quanto é hoje? Menos de 1%. A agricultura não gera emprego. Né? Foi falado isso, inclusive, aqui. Aí o valor do investimento. O que aconteceu? Né? Não, capacidade de distribuição de renda mudou de lado, obviamente. Remuneração média e geração de postos de trabalho mudou de lado a capacidade de distribuição de renda. E o valor do investimento? Putz, subiu absurdamente. Existe alguma empresa pequena no mundo na área extrativista? Só tem gigante. Porque as demandas,
são gigantescas, não só na parte de investimentos, como também o valor de terra, como também na parte de garantias, né, de licenças ambientais e coisas desse tipo. Consequentemente, investimento para o posto de trabalho, putz, explodiu. Eu fiz um estudo, só para vocês terem uma ideia, na área de extrativista, um posto de trabalho pode custar, na área extrativista, de 5 a 20 milhões de reais. Um posto de trabalho. Na indústria, é uma área onde eu transito muito como consultor, a última empresa que eu dei consultoria, que fez um investimento no Brasil de 250 milhões de reais, gerou 200 empregos. 1.250.000 reais por posto de trabalho. Né? Então, agora, na área de serviços, putz, com qualquer 5 mil reais já está empregando gente. Todos nós conhecemos um cara que montou uma loja virtual, começou a fazer alguma coisa, com 5 mil reais já estava rodando. Bom, o que aconteceu? As matrizes econômicas mundiais estavam aqui. Mas, durante esse período, os governantes que estavam alertas, estavam realmente preocupados com a qualidade de vida da sua sociedade, foram paulatinamente mudando as suas matrizes para lá. Porque aqui, com muito menos dinheiro, eu gero e distribuo bem a renda pela sociedade, dignamente. Por que é que nós temos um desemprego tão alto no Brasil? Porque a nossa economia está centrada aqui, ó. Nós não temos dinheiro para gerar posto de trabalho. Nós não conseguimos gerar posto de trabalho. E eu vou pedir para entrar uma notícia urgente agora, por favor, lá em cima, se puder. Se eles estiverem atentos. Se eles não estiverem... Estão atentos? Por favor, notícia urgente aí. Mesmo tendo a metade da frota de automóveis movida a óleo diesel, os combustíveis fósseis estão com seus dias contados na União Europeia. Alguns países liderados pela Alemanha vão proibir o seu uso a partir de 2030 e outros países integrantes da Comunidade Econômica Europeia devem fazer o mesmo. Já nos Estados Unidos, uma nova técnica de extração denominada shale gas fez com que o país deixasse de ser o maior importador de petróleo do mundo e passasse a ser exportador de petróleo. A exigência do uso de energias limpas reduzirá significativamente a demanda europeia e americana por petróleo e gás natural produzidos em outros países. Esta queda na demanda, somada ao aumento da oferta de petróleo e gás natural, levaram as grandes empresas petrolíferas a projetar o preço do barril de petróleo permanentemente abaixo de $20, o que inviabiliza econômica e financeiramente a extração em águas profundas, como a do pré-sal brasileiro. Só para terminar, né? Só volta para o meu quadro um pouquinho, por favor, aqui só. O projeto do pré-sal previa um investimento de R$1 trilhão. Aqui, ó. R$1 trilhão. Quantos empregos iria gerar? Teoricamente, 50 mil. Mentira. Se for 50 mil, que não é verdade, seria 20 milhões por posto de trabalho gerado. O que nós faríamos com R$1 trilhão em educação? Em saúde, em segurança? R$1 trilhão. Vocês perceberam? O que nós sofremos é fruto das nossas decisões. Nós deixamos que decisões dessa magnitude, R$1 trilhão, fosse direcionado para um lugar que não gera emprego. A economia existe para servir a sociedade, não o contrário. Como foi dito ontem, vamos trocar o Congresso. Tá bom, eles vão trocar, mas se eles não forem orientados, se eles não forem alertados, se eles não... mas eles têm que saber. Não!
Não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Nós temos que alertá-los, porque somos nós que sofremos as consequências. A nossa situação é complicada porque a nossa matriz econômica é errada. Essa transição não aconteceu de um momento para o outro. Ela foi acontecendo no correr dos anos. Nós só aproveitamos, só fomos indo, e agora chegamos num limite. E agora eu abro para debate. Alguma pergunta de vocês? A fonte do plantão urgente. A fonte do... Cuca Rivani. Cuca Rivani. Apareceu, mas o que é a Cuca Rivani? Na página do evento, tem tudo, aí você consegue falar diretamente com ela. Eu vou te passar a fonte. Você quer saber o que? Quem fez ou a fonte do dado? Não. Você está questionando quem fez os vídeos, é isso? Não. Isso foi específico para esse evento. Tá. O vídeo foi feito especificamente para esse evento. É o nosso correspondente internacional. Sou eu mesmo? É você mesmo. Eu queria fazer um comentário aqui, talvez trazer um pouquinho de otimismo para a visão de futuro. Lembrando que esse fórum ele é resultado de uma série de encontros chamados de inovação e mudança que nós fizemos aqui no fórum nos anos de 2014 e 2015. Aí, para dar continuidade a isso, nós pedimos apoio da CAPES, que foi dado para fazer um evento mais aberto, que é esse que está acontecendo agora, coordenado pelo Miguel. Esse encontro gerou uma série de cadernos que estão no nosso portal, é fácil de encontrar. Mas, na conclusão, eu queria ler, agora, quando vocês estavam falando, eu lembrei de algumas coisas que estavam escritas nas conclusões daquele ciclo, né? Eu vou trocar de óculos, espera aí. Senão eu não consigo. Problemas técnicos. A convicção de que o Brasil tem condições de sair da situação que estamos hoje e retomar a sua trajetória de crescimento, nós temos. A história nos mostra que o Brasil não está condenado ao subdesenvolvimento. É importante lembrar que, do início do século XX até meados da década de 80, o Brasil se transformou de um país predominantemente agrícola e analfabeto em uma das 10 maiores economias do planeta. Cresceu a uma taxa média anual, nesse período, de 5,7% ao ano, a maior do mundo em um período marcado por 2 guerras mundiais e uma grande depressão, além das muitas crises internas, tanto políticas como econômicas. No pós-guerra, o Brasil foi um dos únicos 13 países que conseguiram um alto crescimento sustentado, com uma taxa média anual de 7% durante 30 anos, de 1950 a 1980. Mesmo com a década perdida dos anos 80, o Brasil cresceu ao longo do século XX a uma taxa média anual de cerca de 5%, ainda uma das maiores do mundo. Em um século em que a população cresceu 10 vezes, a economia multiplicou-se por 100. Acreditamos, portanto, que a nação brasileira será capaz de superar os desafios do século XXI, desde que removidas as causas da atual paralisação. A gente só não sabia que as causas iam ficar maiores ainda nesses últimos dias, né? Sim. Perfeito. Paulo. Bom dia para todos. Paulo Guedes, sou consultor, sou também da GV. Primeiro, parabéns por essa apresentação, que eu acho que ela coroou, ou está coroando, o seminário. Como nós temos visto aqui, o futuro é sempre resultado do presente.
e o presente e um pouco do passado. O que eu só queria chamar a atenção é que, quando nós optamos erradamente, e muita gente falava sobre isso, investir excessivamente num setor em que a gente sabia que as dificuldades perante o mundo seriam cada vez maiores, como foi o caso de a gente apostar muito no pré-sal e coisas assim, quando nós adotamos o modelo errado, a maioria da sociedade, infelizmente, se calou para isso. Porque nós estávamos numa fase em que o Cristo Redentor estava voando para cima, a foto do Dick Gomes. E dificilmente a gente via críticas, seja da sociedade civil, dos empresários, das associações de empresas e da própria universidade, porque estava todo mundo navegando numa situação boa e eram poucos aqueles que reclamavam. Pelo contrário, iam a Brasília não só para bajular, mas para buscar um pedacinho do bônus. A indústria automotiva buscando IPI, um outro setor buscando uma medida provisória favorável. O que me espanta um pouco é isso. O que falta para o Brasil é um pouco de mobilização social honesta. Recentemente houve reunião do Conselhão e apenas a economista-chefe do XP Investimento, me foge o nome, a Latifi, né? Foi a única que comentou o seguinte: olha, se nós viermos aqui para cada um buscar resolver o seu problema, nós não sairemos com nenhuma solução para o Brasil. E é o que acontece. As associações, as empresas, as universidades, a educação, todos só querem resolver os seus próprios problemas. Eu participei de várias associações do setor que eu trabalhei, em logística e transporte. Eu jamais vi alguém ir lá para discutir o problema do Brasil. É óbvio que as associações, que a universidade tem que representar os seus interesses próprios, mas ela tem que guardar 30% do seu tempo para produzir coisas gerais para o Brasil. E, portanto, isso implica em ter que ceder alguma coisa. A gente vê isso nas empresas diariamente. É o diretor de produção querendo fazer tudo, mesmo que em detrimento da área de finanças ou vice-versa. Não penso na empresa, cada um na sua função, cada um no seu setor. Este é o grande erro, na minha opinião, do Brasil. E eu queria dar os parabéns porque eu acho que o Fórum hoje está tentando buscar soluções para o futuro, e essa é a minha expectativa, e que exigem, não é um problema de Congresso, não é um problema só de governo executivo, de judiciário, que a sociedade brasileira, e eu queria que as universidades começassem a liderar isso, e vamos começar pela GV, se Deus quiser, a mostrar que ou há uma mobilização social, eu não vou nem falar de projeto, mas que haja uma convergência para resolver o problema do Brasil, que é mais do que grave, é gravíssimo, embora muitas não tenham noção disso, porque senão nós não sairemos do lugar. Se cada um for discutir e tentar só representar e defender os seus próprios interesses, não vamos longe. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Pode falar, Flávio. Meu nome é Flávio Camargo, obrigado pela apresentação. Sou funcionário da Fundação Getúlio Vargas, sou responsável pelo ambiente virtual de aprendizagem e também sou aluno do SEAG, tenho como privilégio ser aluno do professor Miguel Sacramento. Tenho duas questões. Ontem um colega nosso até fez a primeira questão, ele fez uma questão perguntando onde estão os administradores que a Fundação Getúlio Vargas forma. E o professor Miguel abordou também no primeira apresentação dele sobre o êxodo dos nossos talentos, que é o maior atualmente. Minha primeira questão é como evitar esse êxodo. Eu vejo alguns colegas de sala, alguns colegas do SEAG, que o objetivo, o plano deles é sair do país e ir para outros lugares. E minha segunda questão é, você terminou, professor Miguel, agora a apresentação dizendo que nós somos responsáveis por fazer com que o Congresso saiba dessas informações, né? Como isso? Como, na prática, nós podemos evitar que os nossos talentos saiam e que o Congresso saibam dessas coisas importantes, esses pontos importantes? Eu vou falar, na minha última, no fechamento, eu vou falar, mas, basicamente, o que faz um jovem agir é a esperança. Quando ele tem esperança, ele age, né? É o driver para ele, né? E os jovens que estão indo embora, e são muitos mesmo, né?
eles perderam a esperança no país. E eles se sentem incapazes, impotentes. Então, eles vão procurar algo melhor. Inclusive, alguns falam assim, essa situação de hoje não é culpa minha. Eu estou entrando agora no mercado de trabalho. Olha o que vocês estão me deixando. Então, ele vai embora. Todos nós, com certeza absoluta, conhecem alguém próximo que se mudou para o exterior definitivamente. Todos nós conhecemos. Isso nunca havia ocorrido no Brasil antes. Então, vai sobrar para nós nos fazermos ouvir junto ao Congresso. Nós teremos que deixar de assistir o Jornal Nacional e dizer que está participando, porque eu estou assistindo, estou tomando uma cervejinha, que eu estou participando da construção do Brasil melhor. Vão ter que ser coisas mais... Nós vamos precisar ser persistentes, resilientes, porque não é uma mudança fácil, como falou o Paulo. Vai ser uma mudança complicada. Eu não tenho a solução, o canal, mas talvez algum de nós tenha. Tem um ditado que eu aprendi o final dele agora, que eu não sabia, há pouco tempo atrás aprendi, que é assim, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, mas se unir o bicho foge. Eles têm medo quando a gente se une. Só que nós não somos unidos. É muito fácil lidar com a gente. Nós precisamos começar a reverter. O Brasil nunca passou por privação de verdade. Quando alguém me pergunta, por exemplo, final de 2002, o professor da casa, foi eleito o novo presidente, o pessoal me perguntou, Miguel, você que é um cara que trabalha com cenários, o que você acha que vai acontecer? Eu falo assim, vocês vão esperar de 10 a 15 anos para ver o estrago que vai ser feito nesse país. Errei. Errei aonde? No nível de corrupção, foi muito pior do que eu imaginava. Mas acertei no prazo. Porque esse é o tempo, normalmente. Então, nós não podemos esperar que uma reversão aconteça, porque conseguimos o impeachment. O impeachment é nada. O impeachment é o começo. O impeachment representa muito, mas não é nada. Agora nós vamos ter que agir. Nós vamos ter que assumir nosso papel de cidadão, porque nós estamos apenas entrando na crise. Só estamos entrando na crise. Tá, eu queria até explicar para vocês o seguinte. À tarde é o professor Miguel Reale Júnior que vem. Ele tem um horário bem restrito, é um senhor nós vamos procurar começar às 2h sharp, para respeitá-lo. Então, mais uma pergunta. Pô, minha responsabilidade é ainda maior, então, é isso, né? Eu estou vivendo, acho, quase um momento de epifania interna aqui. Eu vim a convite do professor Marcos, eu confesso que eu não esperava encontrar um debate desse, assim, e acho que os 4 pontos têm muito a ver, né? Porque o Carlos fala, esse é o mundo em que deveríamos... fazer um resumo, eu estou vivendo um momento de epifania, eu vim aqui a convite do professor Marcos, eu não esperava encontrar um nível de debate assim tão alto e na minha visão, uma música para os meus ouvidos, né? Então, eu concordo muito com o que o Carlos falou, a gente está super alinhado e acho que os 4 pontos têm muito a ver, né? Porque o Carlos colocou o mundo que a gente deveria chegar, aí o professor Miguel colocou o mundo que deveria chegar para acontecer isso. E a gente vai buscar isso através da mobilização da sociedade, contra o cronismo, né, que é a questão dos grandes empresários vão para lá, cada um defendendo seus próprios interesses, para no final não chegar a acontecer aquilo que o Flávio comentou, né? Eu faço parte, e aí eu tive uma formação muito keynesiana, né? Eu me formei num concorrente da GV, eu me formei, era IBMEC São Paulo ainda, hoje em INSPER. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, e aí eu já vou para a minha pergunta, desde 2003 eu faço parte do instituto chamado Instituto de Formação de Líderes, que eu fui presidente ano passado, inclusive, além das minhas tarefas profissionais, e o grande objetivo do instituto é desenvolver as futuras lideranças do Brasil à luz dos valores de Estado Democrático de Direito, liberdades individuais e livre mercado, que é para chegar nisso que a gente chegou. Até respondendo para o Flávio, como a gente faz para os nossos talentos não acontecer isso, eu mesmo ia para os Estados Unidos ano que vem, eu resolvi mudar. Vou ficar no Brasil, inclusive, montando uma empresa de educação, justamente para tentar mudar um pouco isso, mas é o livro A Revolta de Atlas, né, que, na minha visão, foi o que abriu a história do mundo, passou a ser contada
pelo Revolta de Atlas, que é basicamente a luta entre os burocratas e os empreendedores. É a leitura obrigatória nos Estados Unidos, segundo livro mais influente além da Bíblia lá, e acho que fica a minha sugestão. É um livro da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, e mostra o que vai acontecer no futuro se nada disso daqui acontecer, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, que é o que a gente se pergunta sempre no Instituto também, é como chegar lá, né? Eu concordo muito dessa visão. Eu acho que o que acaba acontecendo aqui é essa visão de cronista, é o capitalismo de Estado que a gente vê, que, no fundo, não leva essa visão para o mais empreendedorismo, mais livre iniciativa, que é o que, de fato, os países precisam. Até entendendo, acho que o Miguel já explorou bastante assim, essa questão da mobilização, do que as pessoas podem fazer, etc. Mas eu queria entender do Carlos um pouco mais dessa parte política, né? Porque é muito difícil os próprios burocratas quererem acabar com a burocracia, né? Então, usando esse teu viés de cientista político, eu queria entender como é que a gente consegue ruir esse sistema que aí está, que eu também acho que essa parte da mobilização da sociedade é super grande, desses ideais de liberdade começarem a circular cada vez mais, mas eu queria entender a tua visão assim, de establishment e como é que a gente consegue catalisar essa burocracia a se ruir a partir da própria burocracia, senão acaba virando também uma revolução e não é isso que a gente quer. Olha, eu te agradeço a pergunta. Eu também sou membro de um instituto como esse, do Instituto Milênio. Fui um dos fundadores lá do Instituto Milênio e que promove esse mesmo tipo de ideia. Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, o que fica claro para mim é que se existe, se é muito importante o movimento de baixo para cima, como o Miguel acaba de falar e você também, quando a gente compara a história econômica dos países, e o meu trabalho é basicamente olhar por que alguns países abriram suas economias e outros não abriram, por que uns abriram mais rápido e se mantiveram abertos, enquanto outros ou abriram mais lento ou fizeram um zigue-zague, uma coisa que fica clara para mim é o papel das lideranças, né? E o papel das ideias que vêm de fora com essas lideranças, de fora da burocracia, e que, por conta da estrutura de poder de alguns países, ao tomar o topo, conseguem impor mudanças muito significativas. Vou dar um exemplo do que eu estou falando, que eu acho que conta bastante bem, é bastante representativo desse processo. Durante o governo Itamar, houve uma janela de oportunidade, quase desperdiçada, em que o presidente da República trouxe um sociólogo para ser ministro da Fazenda. E esse sujeito, que entendia precariamente de economia, principalmente precariamente para tomar as decisões do dia a dia de um ministro da Fazenda, foi capaz de juntar uma equipe de economistas que vinha há muito tempo pensando esses problemas. Como é que combate a inflação, quais são os vetores favoráveis a isso, tinha estudado nas melhores escolas e tinha traquejo, fosse no setor privado, fosse no próprio setor público, porque tinha tido experiência antes, de que, como eles chamavam, que tecnologias oferecer para resolver os problemas. E mais, como ir soltando essa tecnologia aos poucos, a solução para os problemas, para nunca entregar tudo na mão do político, para o político depois poder demiti-lo e ficar com a boa ideia, que era o que tinha acontecido no plano cruzado. Eles mesmos tinham sido, né? Então, a articulação política, também no âmbito das elites, e aí não só elites políticas, deputados, senadores, ministros, mas também acadêmicas, pode ser muito importante. Esse mesmo processo aconteceu na Austrália. Eu tive a chance de ficar 3 anos dando aula na Austrália, fazendo pesquisa sobre as reformas econômicas australianas. A mesma coisa acontece na Nova Zelândia, a mesma coisa acontece na Inglaterra, em torno da Thatcher, a mesma coisa acontece no Chile, a partir de 76. Então, é um conjunto de... Quer dizer, quem toma decisão levando em consideração uma visão a respeito de como o mundo funciona, o que é positivo e o que precisa ser mudado. E essa relação entre diferentes elites ou diferentes membros da elite ajuda a entender o conteúdo
das reformas econômicas. Então, por exemplo, não dava para a gente entender por que houve a PEC do teto sem entender o que o Mansueto Almeida, secretário de Política Econômica, pensa a respeito disso. E dava para antecipar o conteúdo das políticas que ele defende a partir do que ele escrevia como acadêmico, como pesquisador. Ele não era propriamente professor e tal, acadêmico do IPEA. Então, existe toda uma discussão, não apenas sobre a forma das mudanças, mas também sobre o conteúdo das mudanças, que tem a ver com as ideias que as pessoas que tomam decisão têm a respeito do problema, qual é o diagnóstico e qual é a solução para o problema. Então, não é só um movimento de baixo para cima, nem é só um movimento de cima para baixo. Acho que existe um caminhar paralelo e que se beneficia um do outro. Mas, como a gente tem um processo político na sociedade muito complexa, que, gostemos ou não, é feito de Brasília para o resto do país, é muito importante esse choque de mentalidades dentro do Estado e de fora da sociedade, por exemplo, de instituições como a GV ou como a PUC do Rio, para arejar o que deve ser feito. Certo? Certo, pessoal. Infelizmente, podemos conversar mais um pouquinho, mas vamos almoçar e tentar estar aqui às 2 para recepcionar o professor Miguel Reale. Tá bom? Opa.